Tá gravando então, galera. Então, olha só, mais uma vez, boa tarde a todos. Deixa eu só fazer um lance, que aí eu coloco aqui e eu consigo ver quem tá participando da nossa conversa, do nosso chat. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Clarinha, não? Olha só. Meninos, duas questões importantes, tá? Primeiro, mais uma vez, eu coloquei a lista para vocês lá, tá? Eu vou fazer o atendimento, estou fazendo o atendimento de vocês quando vocês me procuram individualmente, não tem um horário estabelecido, até porque eu estou em aula quase sempre, mas assim, me mandem as perguntas no fórum que vocês acharem pertinente, né? Pode ser no Google Classroom ou pode ser no WhatsApp, na medida em que vocês me mandarem forem me mandando as dúvidas, eu vou respondendo de forma individual, tá certo? Beleza? Podem me mandar em qualquer um dos fóruns que eu vou respondendo. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Olha só, galera. Na aula passada a gente começou a falar sobre, e fazendo uma breve introdução, a gente começou a falar sobre as teorias de formação do Estado e as origens da geopolítica, tá? Falando para vocês da primeira ordem mundial, que é aquela ordem que nós chamamos de ordem de Westfália, né? Ou seja, a ordem pós a paz de Westfália. Né? Dentro desse contexto, a gente tem a formação dos chamados Estados Nacionais, que na história nós chamamos de Estados Nacionais modernos, e aí estabelecemos alguns princípios basilares, como os princípios do que nós chamamos de, por exemplo, ordens mundiais. Eu coloquei um textinho para vocês na aula passada sobre isso, tá, meninos? Sobre esse tema. Então a gente tem aí a formação daquilo que nós chamamos de ordens mundiais. E aí vale o conceito que é importante pra caramba para a gente celebrar o entendimento sobre esse assunto, tá? O que é uma ordem mundial? É um sistema de organização entre as nações. E é justamente a paz de Westfália que vai ser considerada, moçada, as origens das relações internacionais, portanto, da geopolítica, tá certo? Da geopolítica como nós conhecemos, tá? Do século XVIII você tem o século das revoluções, até darmos início daquele que é o Eric Hobsbawm, o mais longo dos séculos, né, que é o século XIX, que na verdade começa ali em 1789 e vai até com a queda da Bastilha, aquela onda toda, e vai até 1918 com o fim da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Bom, Flávio, por que esse século é o mais longo? Porque uma coisa é muito consequência da outra e o fim dessa discussão, o fim dessa perspectiva de relações entre nações só serão consolidadas a partir do que? Do século XX, tá certo? E a gente tem alguns detalhes que precisam ser caracterizados e eu espero que vocês estejam anotando, né? Primeiro, quando a gente fala das teorias do Estado, eu citei para vocês na aula passada Hobbes, né? Locke, Montesquieu, Rousseau, Maquiavel, né? E falei de como que o Estado estabelece contrato social, como o Estado estabelece soberania, a evolução do Estado de natureza para o Estado político, né? O Estado liberal de direito. Alguém até me perguntou a lógica da democracia representativa, né? O que é uma democracia representativa? É aquela democracia que a população está na base da pirâmide, ao contrário da democracia ateniense, que a população estava no topo da pirâmide, determinando o que os representantes deveriam fazer. Então, isso tudo ajuda a consolidar o que nós chamamos de Estado moderno. Qual que é a base da formação do Estado moderno, moçada? Justamente o Congresso de Viena. Por que o Congresso de Viena é tão marcante? Porque ele marca, meninos, a prisão de Napoleão Bonaparte. E quando a gente tem a prisão de Napoleão Bonaparte, a gente começa a ter uma discussão bastante emblemática no planeta, que é justamente a relação entre monarquias absolutistas que tentam se reconstruir ou se reconfigurar dentro do cenário do protagonismo geopolítico versus as repúblicas formadas pelas revoluções francesa, americana, etc, etc. Então, a gente vai ter esse embate, monarquias versus repúblicas. E aí, o que acontece? O século XIX, galera, acaba por ser um século extremamente, vejam só, extremamente violento, tá? Nós temos a Primavera dos Povos, nós temos as guerras franco-prussianas, nós temos o neocolonialismo e o imperialismo. Tudo isso vai fazer com que o século XIX seja um século extremamente sangrento. E a ascensão, e aí é importante, porque a gente vai falar de Guerra Fria já já, a gente vai ter a ascensão de um modelo que se opunha ao modelo capitalista liberal. Tá? E que modelo é esse? É o modelo socialista.
Na verdade, com a Revolução Francesa, nós já temos o desenvolvimento com Robespierre, né, moçada? A gente já tem o desenvolvimento de um socialismo chamado socialismo utópico, né? Ontem eu estava estudando sobre isso, relembrando alguns, né, materiais, né, utilizando, eu estava lendo A Era das Revoluções, do Eric Hobsbawm, né, e lembrando que o Lavoisier, por exemplo, também foi guilhotinado, né, o uso das guilhotinas, né. Cara, a gente já tem um modelo de Estado ali se formando, um modelo de ideologia que falava de um conceito de sociedade ideal sem ao menos, meninos, apresentar alguma forma para que essa sociedade ideal de fato fosse atingida, né? Isso que a gente vai chamar de socialismo utópico. Com o passar do tempo, nós temos uma configuração. Eu tenho duas vertentes de socialismo sendo formadas, né? Três, perdão, desculpa. Três vertentes de socialismo sendo formadas. A anarquia, o socialismo científico e o socialismo cristão. Papa Leão XIII querendo aproximar a igreja da plebe ou da população, né, dos trabalhadores, né, passa a defender causas sociais. Tchau, Papa Leão XIII. Tá? Depois você tem, na década de 40, a ascensão, sobretudo por conta da participação dos escritos na Carta Renama, né, mostrando que o jornal é da região mais importante da Alemanha do ponto de vista produtivo, de Karl Marx e Friedrich Engels, né, e aí vão desenvolver duas obras que são importantes para caramba nesse contexto, que é o Capital do Marx, né, um livro sobre capitalismo, né, e o Manifesto Comunista, que aí sim vem o desenvolvimento do que nós chamamos de socialismo científico, com a luta de classes, a questão do conceito de mais-valia, né, o conceito de economia planificada, essa parada toda se desenvolve, fim da propriedade privada, como nós concebemos, isso passa a se desenvolver a partir da década de 40. Cara, e é engraçado porque logo depois disso o capitalismo entra num processo de crise, primeira crise do sistema liberal. Então os questionamentos ganham muita força, sobretudo porque os trabalhadores passaram a se ver representados por uma ideologia. E é engraçado porque nessa lógica a gente tem a ascensão dos movimentos sociais, a ascensão dos movimentos organizados de trabalhadores, ou seja, o surgimento dos sindicatos, justamente para questionar o que, meninos e meninas, questionar a exploração violenta do que o trabalhador sofria, né? Tem um filme muito legal, por favor, assistam esse filme assim que puderem, até porque a UNB adora trabalhar com esse filme, né? Que é um filme chamado O Germinal, filme sobre revolução industrial na França, né? E mostra aí a organização dos trabalhadores, como os trabalhadores começam a questionar o status quo vigente, tá? Bom, concomitantemente a isso, estava surgindo ali, moçada, as teses do Bakunin, né, do Tolstói e de outros pensadores sobre a anarquia, né? E cuidado para não confundir isso numa prova, né? Sobretudo porque hoje a gente tem o desenvolvimento de uma nova linha de pensamento chamada de anarcocapitalistas, que às vezes geram certos comprometimentos com a ideologia, né? A anarquia, primeiro, é um princípio social, ponto que é teórico, não tem como questionar, é um princípio social. E aí, muitas vezes, eu lembro do meu pai falando assim, Flávio, teu quarto é anarquia. Eu não entendi porque ele falava isso, não. Mas, segundo ele, que meu quarto era uma bagunça, né? Não era, não. Mas, assim, quando meu pai falava isso, eu sempre tentava entender por que a anarquia foi tratada como se fosse uma bagunça, quando, na verdade, nunca foi. Sabe, o que é uma anarquia? Uma anarquia é quando a gente atinge uma sociedade com um nível de organização tamanha que nenhum elemento de opressão ou de gestão é necessário. Né? Então, na verdade, é o contrário a anarquia é o contrário, moçada, da desorganização mesmo, tá? É a organização máxima, tá? Claro que para a gente pensar no anarquia, a gente tem que pensar na sociedade do século XIX, que tinham análises muito mais micro do que macro, né? Flávio, isso é importante, porque é justamente com, moçada, essa difusão do sistema capitalista liberal com a Revolução Industrial que a gente vai ter a macroeconomia, ou seja, uma economia já ampliada para o planeta Terra. E, no primeiro momento, os socialistas pensavam e defendiam a ideia da defesa da microeconomia, das resoluções internas, etc, etc. E aí surgem algumas teses, né? O Marx com trabalhadores do mundo inteiro univos, né? O Bakunin Nossada defendendo a lógica de que o Estado deveria ser, de fato, eliminado, mas buscando-o, né? E a gente vai ter o primeiro exemplo de um país que adota o socialismo oficialmente com a Comuna de Paris.
Só que nesse processo, moçada, de conflitos, etc, etc, nós temos dois períodos muito interessantes, tá? Primeiro, um período entre 1815 e 1415, com a prisão de Napoleão, e até 1890, tá? Esse é o primeiro período importante da geopolítica. Depois um período de 1890 até 1918, tá? Vamos lá. Esse período de 815 até 1889, ele é marcado por uma série de eventos, dentre os quais nós citamos dois muito importantes para a geopolítica, tá? A reunificação da Alemanha e a reunificação da Itália. Flávio, por que isso é importante? Porque isso vai acabar configurando o desenvolvimento de teses expansionistas e de teses que defendem, né, a lógica de uma supremacia, né? Essa supremacia era travestida de uma necessidade. Como a Alemanha e Itália não conseguiram expandir o seu território, porque não participaram do processo colonial, quando eles se unificaram ali na década de 70, depois do fim da Guerra Franco-Prussiana e a vitória alemã, moçada, com Otto von Bismarck, você tem uma tentativa da Alemanha e da Itália de estabelecer expansão de domínio territorial, né? Um símbolo disso, meninos, é justamente a famosa Conferência de Berlim, que surge por conta da tentativa de Portugal de ampliar o seu Lebensraum, ou seja, de ampliar o seu espaço geográfico para unir Angola e Moçambique, duas colônias portuguesas. E aí os ingleses vão para maior potência do século XIX, vão para o embate. É claro que isso ia dar ruim, né, meninos? E aí o Otto von Bismarck convoca, formando o segundo Reich, né, convoca, moçada, a Conferência de Berlim. Qual era o objetivo da Conferência de Berlim? Primeiro, acabar com os conflitos. Ponto. Isso é ponto fundamental do ponto de vista conceitual. O objetivo da Conferência de Berlim: acabar com os conflitos incessantes do continente europeu entre nações. A porrada comeu com força na Europa nesse período. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a consequência da Conferência de Berlim. Qual é a consequência básica da conferência, moçada? Um processo de redistribuição das colônias. Só que quem sai favorecido com isso? Inglaterra e França. Tanto na Ásia quanto na Oceania e principalmente na África. Só e lembre-se, tá? Isso é considerado uma grandíssima, a primeira grande derrota do Estado alemão unificado. Tanto é que a Conferência de Berlim, 1885, 1890, moçada, nós temos o quê? O que nós chamamos de partilha da África. Ou seja, somente 5 anos depois a gente começou a dividir a África. E aí a Itália ficou com 3 regiões, né? A Líbia, a Etiópia e a Somália, né? Depois, meninos, a gente tem a Eritreia também dentro desse contexto. A Etiópia vai conseguir não ser colonizada, né? Lembrando que a Libéria e a Etiópia são os dois países que não sofrem com o processo de colonização, tá? Eu vou explicar isso para vocês quando a gente chegar em África, tá? Depois, você tem a Namíbia, Camarões sendo entregues à Alemanha, né? E a Alemanha se sentindo altamente prejudicada, né? E esse tom, meninos, acaba por configurar o quê? Olha só, dentro do contexto de desenvolvimento da geopolítica, um fortalecimento das teses nacionalistas e das teses expansionistas. Aí tem um detalhe importante, mais uma vez, o século XIX, moçada, é o século da consolidação do nacionalismo. Cara, isso é tão importante quanto o Flamengo está jogando nesse exato momento para agradar o meu coração. É isso. O século XIX é o século do nacionalismo. E quando, vou falar bem baixo para vocês, e quando o nacionalismo, brothers, entram nessa ótica do embate, guerra, é simples. As duas guerras mundiais são guerras entre nacionalistas. Eu fui claro em relação a isso? Isso é, cara, muito importante, beleza? Então, mais uma vez, o nacionalismo, o expansionismo, o imperialismo, o neocolonialismo estão numa rota de moçada de ascensão. E aí, velho, porrada, cada um defendendo a sua nacionalidade, tá? Ou o seu nacionalismo. Ok? Até aí? Ponto. Importantíssimo. Durante esse século XIX, nós temos duas potências emergentes, tá? E quais são? Eu poderia, fora do contexto europeu, desculpa, tá? Ou fora do contexto da Europa Ocidental, tá? Quem são essas duas potências emergentes, moçada? Estados Unidos e Rússia.
E duas potências periféricas que também estão ascendendo, tá, meninos? Quem são esses caras? Principalmente quem, moçada? O Japão, tá? A gente também pode falar aí de Brasil, Argentina, que também começam a, né, ascender, o Canadá, mas basicamente essas três potências estão emergindo, né? Duas fora da Europa e uma dentro da Europa, mais dentro do contexto que, moçada, oriental. Além disso, você tem a Alemanha e Itália. Cara, só para vocês terem uma noção prática, a velocidade do desenvolvimento industrial alemão faz com que a Alemanha, no início do século XX, moçada, já tenha uma produção de carvão e de aço 3 vezes superior à da França e da Inglaterra. Ou seja, a Alemanha cresce de uma maneira assustadora e isso vai, de alguma forma, preocupar as potências vigentes naquele momento. Ok. Flávio, quais são essas três potências que estão emergindo? Estados Unidos, Japão e Rússia. Estados Unidos, moçada, pai da segunda revolução industrial, dinâmica de produção do petróleo, foi a primeira grande república a ser formada. E dentro dos Estados Unidos, nós acabamos por propagar uma série de teses de expansão, que nós vamos chamar de formação do Império Norte-Americano. Crianças lindas, toda vez que a gente fala de formação do Império Norte-Americano, nós temos aí algumas perspectivas importantes. Lembra que os Estados Unidos foi colônia, ocupada tardiamente, que desejava ser Inglaterra, e a Inglaterra não desejou. Aí você tem as revoltas, TIA Act, gerado pelo SUG Act, pelo Stamp Act, né? Ou seja, lei do selo, do açúcar e do selo açúcar e do chá, né? A revolta de Boston, a revolta de Filadélfia, a ascensão dos pais patriarcas e um processo de ruptura, que a gente vai chamar de Revolução Americana. Desde então, os Estados Unidos se consolida como a primeira república do planeta, antes mesmo da França. E aí você tem um detalhe que é fundamental para a gente compreender Estados Unidos. Nascem as teses expansionistas, tá? A gente divide o expansionismo norte-americano em 3, moçada. Fundamental para a gente expansionismo regional, o expansionismo, ou chamado de expansionismo interno, o expansionismo que nós chamamos de expansionismo marítimo e o expansionismo global. Flávio, quando que é o global? Pós Primeira Guerra Mundial, mas consolidado na Guerra Fria. O expansionismo marítimo no século XIX e o expansionismo regional também, ou interno, no século XIX, tá? Bom, quando começa isso? Quando eles começam a transpor, moçada, os Apalaches na famosa conquista do Oeste. Né? E aí, dentro dessa lógica da conquista do Oeste, nós temos alguns pontos que são fundamentais. O desenvolvimento daquilo que nós chamamos de doutrinas nos Estados Unidos. Bom, conceitualmente, Flávio, o que significa uma doutrina? Antes de mais nada, doutrina é um conjunto de políticas que são adotadas em um determinado espaço, em um determinado tempo, caracterizada por uma série de elementos ideológicos. Ponto importante. E a primeira grande doutrina dos Estados Unidos, meninos, é chamada doutrina o quê? Doutrina Monroe, América para os americanos. E o objetivo, bem simples, tá? É evitar o processo de recolonização, ou seja, americanos univos, né? Aliás, o próprio nome dos Estados Unidos da América prega ou apregoa isso, tá? Estados Unidos da América, né? Eles se auto-intitulam I am American, né? Quando você chega nos Estados Unidos, Welcome to America, né? Ou seja, eles se auto-intitulam americanos, todos nós somos, mas eles se auto-intitulam americanos, porque eles têm essa tese muito consolidada através da doutrina Monroe. E, de fato, eles acabam promovendo movimentos, né? A doutrina Monroe é pensada pelo James Monroe, moçada, 1821 até 1825, eles acabam construindo movimentos que influenciam demais nos processos de independência da América, porque, olha só, vai incentivar, moçada, a Revolução Bolivariana, que gerou a independência de Bolívia, de Venezuela, de Colômbia, do Panamá, do Peru. Tá? Moçada, vai motivar, por exemplo, a Revolução Haitiana, a primeira, né? Processo de independência de Cuba, independência do Haiti, né? A independência do Brasil. Não à toa, olha só que interessante. A gente tem um campeonato de futebol que homenageia essa galera, tá? Chamada de Taça Libertadores da América, entendeu? Homenageando aí nomes que foram capazes de romper com essa estrutura norte-americana, perdão, com essa estrutura europeia com o apoio dos norte-americanos. Foi claro, senhores, essa é a base da doutrina Monroe. Logo depois,
nós tivemos o desenvolvimento de uma outra perspectiva ideológica chamada de destino manifesto, para corroborar o expansionismo interno. E, Flávio, o que é o destino manifesto? A lógica de que aquelas terras foram enviadas por Deus para os norte-americanos, né? Ou seja, que eles são abençoados por Deus e bonitos por natureza, né? E que mereciam aquelas terras. E claro, isso é muito caracterizado pela imagem, né? O progresso americano, aquela imagem daquele anjo sobrevoando, né? As terras norte-americanas com soldados armados, braços dados ou não, matando o índio. E aí a gente promove o que, moçada? Um verdadeiro genocídio indígena. Presta atenção, são, moçada, mais de 6 milhões de indígenas mortos nesse período. E uma conquista do Oeste. Nesse contexto que nasce o petróleo, nasce a exploração do petróleo, a exploração do ouro nos Estados Unidos e a formação de um termo que também cai em prova, chamado de ilha-continente. Os Estados Unidos conseguem interligar os dois oceanos, moçada. Ou seja, formar uma ilha continental em meio aos dois principais oceanos do planeta. Ou seja, o céu ou o mar é o limite, né? E nesse contexto vem a segunda revolução industrial. Tem um governo que é muito importante. Só um detalhe. Para conquistar para ampliar território, moçada, eu só consigo ampliar território de três maneiras. E os Estados Unidos é um exemplo muito legal disso. Ou eu amplio o território, meninos, utilizando do quê? Da compra ou, né? Compra mesmo de território, como foi feito em relação ao Alasca, em relação ao Texas, em relação à Flórida. Ou eu promovo acordos bilaterais, como foi a Louisiana, cedendo justamente porque eles desejavam enfraquecer a Inglaterra, seu principal rival, ou eu vou na base da porrada. Califórnia, né, moçada, guerra, Nevada, aquela região toda que, aliás, o México perdeu mais de 54% do seu território nessa brincadeira. Então esse é um ponto que é super importante para a gente caracterizar. O expansionismo norte-americano foi pautado na compra, no acordo e na porrada. Beleza? Bom, seguindo essa lógica, aparece um pensador da geopolítica, né, que ajuda a sustentar as teses norte-americanas, um cara chamado Alfred Mahan, né? O que o Mahan pensava, moçada? Que um país, para se consolidar como potência, ele precisa fazer o quê? Expandir-se em direção ao mar. Começa aí, moçada, a tentativa dos Estados Unidos de dominar os mares, né? E esse domínio dos mares tem uma representação, tá? Que representação é essa? Uma parada que vai mudar a história da humanidade, vocês vão perceber por quê. Em 1853, um almirante chamado Matthew Perry, a moçada, chega até os portos japoneses, tá? E exige que o Japão abra os portos, né? Nós chamamos isso de a diplomacia do canhão. Ou você abre ou eu vou abrir na base da porrada, beleza? E aí, moçada, a gente vai ter uma mudança estrutural, política, social, cultural gigantesca no Japão. Nós temos um período até então de isolacionismo, que nós chamamos de shogunato, e nós daremos início, a partir de 1853, a uma era chamada Era Meiji. Ou seja, um período de, moçada, crescimento dessa potência chamada Japão. Mas, Flávio, por que isso é tão importante pra gente? Opa, lembre-se que o Japão tenta se industrializar. Confere, galera. E se o Japão tenta se industrializar numa região, vamos lá? Bate-papo Flávio Jesus. Dobramento moderno tem recursos minerais abundantes? Tem combustível fóssil abundante, moçada? Não, porque não tem bacia sedimentar. Ou seja, o Japão, para desenvolver sua atividade industrial, precisava de quê? Recursos minerais metálicos e recursos, moçada, fósseis. O que o Japão é obrigado a fazer? Buscar expansão territorial. Essa expansão vai bater lá no final do século, através dos Aibatsus, moçada, lá na porta de quem? Na porta de um cara chamado Rússia czarista. Né? Essa Rússia czarista que vivenciou um período, moçada, primeiro, Império Bizantino, como a Roma do Oriente, né, moçada? Depois, com Pedro, né, o Grande, com Ivan o Terrível, com a Catarina a Primeira, moçada, um processo expansionista gigantesco, tá, meninos? Acho que hoje a Rússia, que já chegou a ter os 22 milhões de quilômetros quadrados contra a União Soviética, hoje tem 17, é o maior país do planeta, e isso é cabuloso, tá, moçada? É território pra caramba, mas que lá no final do século XIX perdeu parte desse território
por conta da expansão japonesa. E nunca mais voltou, tá, moçada? A gente está falando de Coreias, a gente está falando de Ilhas Sakalinas, a gente está falando que é o único local que retornou, né? A gente está falando de Manchúria, a gente está falando de Taiwan, que pertencia à China, mas que era também administrada militarmente com apoio da Rússia. Ou seja, o Japão bate na porta da Rússia, tá? E em função disso, olha só como é que as coisas se encaixam. Em função disso, moçada, o czar Nicolau II vai investir maciçamente em quê? Ó, maciçamente, moçada, em guerra. E nessas guerras chamadas russo-japonesas, tomam um ataque os russos. E ao tomarem um ataque, a moçada, você tem problemas sociais graves, crise de abastecimento, que vai gerar uma série de manifestações populares que vão ser fortemente reprimidas pelo czar. Tais manifestações populares, moçada, nós chamamos, tais repressões, perdão, nós vamos chamar de que? Domingo Sangrento de 1905. Opa! Dá um parênteses, abre um parênteses para mim aí. É aí, moçada, no Domingo Sangrento, que surgirão ou que se fortalecerão perante os russos grandes lideranças, né? Inclusive com a fragmentação do PDORS, Partido Social Democrata Russo, né? Com a formação dos mencheviques e a formação dos bolcheviques, tá? Sacaram, moçada? Ou seja, tudo começou por culpa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai lá, abre os portos japoneses, os japoneses estavam lá quietinho no canto deles, até porque o Japão não queria ser colonizado pelos portugueses, né, essa mudança cultural, decidiu fazer o quê, moçada? Fechar os portos, né? Aí os Estados Unidos vai lá, abriu, e dessa abertura do expansionismo e desse expansionismo, moçada, conflito com a Rússia. Ponto. Olha só, a Rússia ainda era um país pré-feudal, então estava começando o seu processo de industrialização, mas os conflitos sociais eram extremamente abundantes. O Japão expandindo, olha só como que o mercado está diferente, né? Os Estados Unidos no crescimento absurdo, né? As multinacionais, sistema fordista. O que acontece com tudo isso, moçada? No final do século XIX e início do século XX, nós temos aí 3 novas potências para disputar com França e Inglaterra, mas a Alemanha e a Itália se desenvolvendo industrialmente. Ou seja, e Bélgica, tá? Ou seja, a porrada tá o que, moçada, pronta para comer. Detalhe importante, só voltando nos Estados Unidos, no meio desse processo, moçada, você tem Colorado Polk para consolidar terras, você tem o governo do Abraham Lincoln, né, moçada, que vai acabar caracterizando um dos momentos mais tensos da história dos Estados Unidos, que é a chamada Guerra de Secessão, Guerra Civil Norte-Americana, né, com, cara, 980 mil pessoas mortas entre 1861 e 1865, né? Nós temos também a 13ª emenda, né, a abolição da escravidão, nesse conflito aí entre confederados e federados, né? A Guerra de Secessão é a guerra entre Sul e Norte, né? Sul mercantilista, Norte manufatureiro, né? O Norte vence essa guerra, beleza? Só que o saldo disso é o assassinato do Abraham Lincoln. E aí, meninos, quando o Lincoln morre, os Estados Unidos já está se consolidando do ponto de vista industrial, né? E começando a promover um crescimento bastante final do século XIX, início do século XX, já em 1900, e esse item caiu na prova da UNB, moçada, em 1900, os Estados Unidos já era a principal potência do planeta Terra, econômica. Tá certo, moçada? Faltava ser o quê? A potência política e a potência militar. E a gente vai estruturar isso já já, tá? Um detalhe importante dessa nossa discussão é que, dentro desse contexto, os Estados Unidos percebem que, além do expansionismo marítimo, que formou a ilha-continente, ele precisava interligar oceanos, ele precisava dominar áreas na Ásia, e aí a gente vai começar a ter as guerras hispano-americanas, né? Tem que formar protetorados na América Latina, sobretudo Cuba e Porto Rico, né? Vocês podem perceber pela bandeira de Cuba e de Porto Rico, quem puder ir acessar o Google aí, elas são bem parecidas, só muda a disposição de cores, que também são que lembram muito a bandeira dos Estados Unidos da América, né? Por quê? Porque até pouco tempo atrás, aliás, pouco tempo não, né? Porto Rico, para muitos, é chamado de 51º estado, né? Os jovens de Porto Rico são obrigados a alistar o exército norte-americano, só para vocês terem uma noção. Cuba não, porque aí você tem Guerra Fria e vai mudar um pouco dessa história. Mas os Estados Unidos tá num processo de emergência. Tanto é que você tem um símbolo disso, que é a doutrina, moçada, chamada doutrina, em 1905, a doutrina chamada Big Stick. Flávio, o que é a doutrina do Big Stick? Né? É uma doutrina elaborada, moçada, pelo primeiro Roosevelt, né?
o Theodore Roosevelt, o primeiro texano a chegar ao poder nos Estados Unidos. E o Theodore, moçada, vendia a seguinte ideia: nós governaremos o nosso país e as nossas regiões próximas com a suavidade de um grande porrete. Nasce aí, moçada, o conceito, tá? A chamada Pax Americana, beleza? Cuidado, 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 cuidado. Pax, não paz. Paz com X, tá? Pax, beleza? Ou seja, é o modelo político pautado nos Estados Unidos. O que os Estados Unidos defende aqui, meninos? Que a estrutura social do planeta tinha que ser muito aos moldes dos norte-americanos. Então eles passam a impor, meninos, princípios políticos, tá certo? Inclusive aqui no Brasil, lembra da nossa formação de república, né, no final do século XIX, né? Aliás, muito daquilo que a gente tem de repúblicas na América Latina é muito fortemente influenciado pelos Estados Unidos. Então, Estados Unidos desenvolve essa doutrina do Big Stick, apoia processo de independência, né, moçada, sobretudo no final do século XIX, com a emenda Platts, né, e para consolidar esse poder na região, constrói, moçada, aquela que é uma das maiores obras de engenharia da nossa história, a construção do chamado Canal do Panamá, tá certo, moçada, no início do século XX, para interligar os dois oceanos. Aí os Estados Unidos falam assim, ó, meu irmão, pé na porta, soco na cara, meu irmão, cheguei chegando, balançando a zorra toda. Ok, século XIX transposto, né, falta o finalzinho dele, que é justamente a disputa entre os nacionalistas, tá? E essa disputa entre os nacionalistas começa a se tornar evidente, moçada, forte, ampla, a partir de qual momento? A partir do momento em que a gente começa a ter os impérios tentando se consolidar e expandir território. Império Turco-Otomano tentando se manter vivo, Império Austro-Húngaro, Império Germânico, Império moçada japonês tentando expandir o seu território. Né? E aí, dentro desse contexto, é que vai eclodir aquilo que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial. Opa! E aí, moçada, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa aula agora, pra gente voltar, peraí que eu vou chamar vocês de novo, tá certo? Estou encerrando essa aula aqui porque o limite do tempo já deu, beleza? E a gente vai ver mais 15 minutinhos de aula. Pode querer? Espera só um pouquinho. Fechei. Então, galera, justamente neste contexto que nós teremos no início do século XIX, perdão, início do século XX, uma série de conflitos entre essas monarquias que tentam se consolidar ou se manter vivas, né, e as repúblicas que estavam em ascensão. No meio desse processo, a gente tem impérios expansionistas, impérios que estavam tentando se industrializar, nós temos monarquias que estavam tentando reformar os seus modelos políticos. Então, é um período que é, cara, bastante significativo de conflitos, né? E a eclosão disso vai ser, logicamente, o quê? O primeiro grande conflito de contexto internacional, tá? Apesar de ter sido resumido principalmente à Europa, né, moçada? Mas é chamado de Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, nós temos alguns conceitos que são importantes, tá? O primeiro conceito, moçada, de Primeira Guerra Mundial é a Primeira Guerra total no planeta, tá certo? Então, prontos para anotar? Quando a gente fala de guerra total, a gente está falando do quê, galera? A gente está falando de a Primeira Guerra que envolve todos os mais diversos setores produtivos. Cara, Flávio, isso é tão importante quanto andar para frente, tá? E Flávio, por que Guerra Fria lá no futuro? Cara, porque olha só, primeiro ponto, tá? Essa ordem que a gente vivenciou até a Primeira Guerra Mundial é uma ordem que nós vamos chamar de ordem multipolar, porque você tem múltiplos polos. Só que são múltiplos polos, moçada, pautados na capacidade industrial, né? Por isso que a Alemanha, a Itália entram, apesar de ainda não terem o protagonismo geopolítico que tem, por exemplo, Inglaterra e França, tá? Né? Então você tem uma ordem que é multipolar. Né? E dessa ordem multipolar você tem uma tentativa de os impérios se colocarem no protagonismo da economia de mercado, né? Dessa economia vigente. E aí, galerinha, nós teremos dentro desse contexto, deixa eu admitir aqui, então galera que está entrando, dentro desse contexto nós temos uma questão que é super importante, tá? Essa ordem multipolar ela vai entrar em colapso quando, moçada, nós teremos ali os embates imperiais, tá? Primeiro, Alemanha
e Rússia, depois, moçada, a Império Austro-Húngaro versus França, depois você tem Itália mudando de lado, né? E você tem ali, meninos, um gigante que não tinha muita força, com muitos problemas, né? Que era a Rússia. Tá. Antes da gente falar sobre isso, é imprescindível que a gente lembre o seguinte, moçada. A Primeira Guerra Mundial é o ponto final do Congresso de Viena, tá? E isso despenca em prova, moçada, mais uma vez, tá? É o ponto final desse século gigantesco chamado século XIX e é o ponto final de Viena. Por quê? Porque uma das marcas dessa guerra total, né, dessa guerra que envolve todos os setores produtivos, é o enfraquecimento ou o fim das grandes monarquias absolutistas, sobretudo da Europa, tá? Cuidado, cara, tem uma questão da UNB que ela é capciosa, tá? É o fim das grandes monarquias absolutistas da Europa. Mesmo assim, moçada, não se esqueçam que o Vaticano ainda é uma monarquia absolutista, né? Tem o poder centralizado na figura do Papa, poder político, militar e etc. Tá? Mas você tem a Arábia Saudita, que é monarquia absolutista, você tem, por exemplo, a Tunísia, que era até pouco tempo, e o Marrocos, monarquias absolutistas. Então, cara, a gente precisa tomar muito cuidado com esses conceitos, beleza? Bom, e outro detalhe, outra questão super de prova da UNB, que é assim, né? Pelo simbolismo, essa questão para mim é falsa, mas pelo simbolismo, tem um item que é bem assim, ó, a União Soviética representa, a Revolução Russa representou a formação do primeiro Estado socialista da nossa história. Eles falam isso, moçada, porque a Comuna de Paris, na visão dos historiadores da UNB, não ou não atinge o tempo suficiente para ser consolidada como um Estado. Né? Eu acho errado, completamente errada essa afirmação. Beleza? Mas no item da UNB foi dado justamente como correto, tá? Vamos lá. Se você fizer essa aplicação na FUVEST, voadora na jugular. Irmão, isso não existe. O primeiro estado é a França, tá, moçada? Depois você tem a Rússia. E como a gente está falando de Rússia, olha só por que isso é a origem da Guerra Fria. A Rússia em ascensão, mas com problemas graves. A Rússia não vai dar conta de ficar na guerra. Tanto é que em 1917 ela sai da guerra para vivenciar as duas fases da Revolução Russa. A Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Outro erro que a galera costuma cometer em prova, tá? Que erro é esse, moçada? Primeiro, olha só, a revolução ela não é socialista no seu princípio, tá? Isso é um ponto bastante significativo, tá, meninos? Como a revolução ela não é socialista, ela só pode ser elaborada por um lado. Que lado é esse, moçada? O lado dos mencheviques, né? Que vão retirar a família Romanov, né? Aquela onda toda do poder. Os mencheviques eram liberais, liderados pelo Martov, né? Mas não se esqueçam que Trotsky também era menchevique. Até porque ele era um socialista intelectual, né? Ou seja, pertencia à nobreza e tal. Nobreza não, mas a burguesia pensante da Rússia, tá? Só que aí a gente tem ali o que, moçada? Os soldados russos insatisfeitos com a guerra, e aí eu estou falando da questão do Estado. Quem vai se ater a esses detalhes é o Barbosa, mas o Caetano. Mas eu quero que vocês entendam a relação de estados ali, né? Você tem problemas graves em relação à manutenção das tropas, né? Porque eles morrendo por uma guerra que eles não tinham como justificar. Esse é o ponto 1. Ponto 2, moçada, você tem os mencheviques não cumprindo os acordos com os bolcheviques, né, que eram a promoção da reforma de base, então tanto é que o Trotsky vai mudar de lado, né, e aí vai desenvolver o chamado comunismo de guerra, se unindo aos bolcheviques, né, com o apoio dos militares que desertaram, as mulheres fazendo manifestações atrás de manifestações em Moscou e São Petersburgo, que eram as cidades mais importantes da Rússia, e até hoje são, né, as mais importantes da Rússia, ou seja, a instabilidade política era vigente, tanto é, moçada, que a gente vai dar início a este período, também um período conhecido como Guerra Civil Russa. Ou seja, como é que eu me mantenho numa guerra se eu não tenho o quê, moçada? Nem estabilidade política para me manter em pé como nação. Tá? E esse russa vai começar a tomar um rumo quando os bolcheviques tomam o poder. Tá? E quando os bolcheviques tomam o poder, moçada, em outubro de 1917, por isso que é chamado de Revolução de Outubro de 17, moçada, os bolcheviques passam a implementar, mais uma vez, lógica de Estado, o que eles chamavam de socialismo, tá certo? Ou de comunismo, né?
Esse termo comunismo, inclusive, é muito incorreto de ser utilizado, mas, enfim, é a nomenclatura que eles adotaram, tá? A Rússia começa, meninos, a promover o desenvolvimento de um socialismo que nós chamaremos de socialismo real ou socialismo de Estado, que geralmente é atribuído, por suas diversas nuances, atribuído ao chefe de Estado do momento, tá? Então, primeiro, moçada, nós temos o leninismo, depois o leninismo, né? Depois a gente vai ter o stalinismo, como na China, o socialismo de Estado é chamado de maoísmo, né? Como no Vietnã, de Ho-Chi-Minhismo, né? E assim sucessivamente. Então a gente começa a ter ali o leninismo, né? Quando a gente fala do Lenin, o Lenin era o grande mentor dessa revolução, mas ele pensava, junto com o Trotsky, mostrada numa revolução ampla, uma revolução global, né, do socialismo. Enquanto você tem ali um cara chamado Stalin que não pensava nisso. O Stalin pensava em que, moçada? Numa revolução mais interna. Ponto. Seguindo essa lógica, lembre-se que o Lenin ficou de 17 até 1921, só que em 1921 ele teve um AVC em decorrência de uma sífilis, né? E depois desse AVC ele ficou acamado até 1924, beleza? E começamos aí a ter o quê? Uma grande disputa de poder entre Stalin, o estivador, o trabalhador, o trator e o cérebro, moçada, dessa revolução socialista. Por que ele é o cérebro? Porque é o cara que vai pensar, por exemplo, na planificação da economia, é o cara que vai pensar, moçada, na criação das chamadas comunas populares, ou, enfim, os sovkhozes e shovkhozes, né, que são as terras as terras populares, as terras comuns do Estado soviético. É o cara que vai pensar, moçada, e União Soviética não existia ainda era Rússia, tá? É o cara que vai pensar na planificação da economia, né? Na ideia, moçada, do unipartidarismo. Então, Trotsky é o cara que vai pensar tudo isso. Somente 21 para 22 é que nós temos a criação da URSS, tá? Quando já a Lenin estava acamada e que a gente começa a disputa de poder. E, meninos, quem ganha essa disputa de poder, lógico, é o trator, né? É o Stalin. Trotsky é obrigado lá em 1928 a sair fora. E no meio desse processo, alguém morre, né? Quem morre, moçada, o Lenin. Então o campo ficou aberto para o poder do Stalin, que vai levar aí, com a NEP, né, a nova política econômica, o desenvolvimento dos planos quinquenais, que vão promover, olha só, uma ascensão da União Soviética nesse período. Opa! Quando a gente volta na Primeira Guerra Mundial, lembre-se que na Primeira Guerra Mundial nós temos um vencedor, que vence 3 vezes, tá, moçada? Um vencedor que vence 3 vezes. Explica isso, Flávio. Estados Unidos é o grande vencedor da Primeira Guerra Mundial. E ele vence 3 vezes por quê? Primeiro porque ele é o grande vencedor econômico. Por que ele é o grande vencedor econômico? O maior fornecedor de insumos bélicos da Primeira Guerra Mundial é os Estados Unidos. Ponto 1. Ele é o grande vencedor militar, porque ele é decisivo na guerra e é o responsável por firmar os acordos que deram fim à guerra. Ponto importante. Diferente da Segunda Guerra Mundial, em que a gente tem um evento, moçada, para determinar o fim da guerra, a Primeira Guerra Mundial não tem isso de definição. Isso aqui marca o fim. Amiens, sei lá, Versalhes, etc, etc. Não tem um fim declarado, tá, moçada? É um conjunto de acordos que a gente vai firmar para consolidar o fim da guerra, tá? Ponto. E ele é o grande vencedor político. Flávio, mas por que os Estados Unidos é o grande vencedor político? Ponto, galera. O que aconteceu com as monarquias? Qual era o sistema dos Estados Unidos? A tal da República. Qual é a consequência desse processo, moçada? A ascensão da República no planeta como um todo. Tá? Os países começam a adotar de forma mais forte o que, moçada, as famosas repúblicas. Ok? Tudo bem até aí, galera? Tranquilo até aí? A gente vai terminar aqui, tá? Com a final da Primeira Guerra Mundial. A gente vai entrar em Segunda Guerra Mundial e em Guerra Fria já na aula que vem. Pode crer, moçada. E aí, para a gente entender, a gente já falou de capitalismo, então a gente já sabe o que aconteceu na década de 20, a gente já sabe o que aconteceu na década de 30, nós vamos compreender o totalitarismo, como que o Japão entra nesse processo, como que a Rússia se desenvolve como União Soviética e o que gerou, moçada, a Segunda Guerra Mundial e as rivalidades. Lembrando, tá, que com a ascensão de União Soviética e com a ascensão dos Estados Unidos, dois sistemas, moçada, começam ao quê? A se demonstrar opositores e começam a entrar em combate, primeiramente ideológico, depois, moçada, físico-militar. Pode crer?
Tudo bem. Alguma dúvida, meninos e meninas? Acho que é isso para a gente uh, desenhar bonitinho o assunto, senão eu vou esticar daqui a eu se deixar eu fico mais 2 horas, mas eu sei que vocês não podem, eu não posso também, então vamos lá. Alguma dúvida? Diga aí. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Não? Não? Se sim, diga que sim, se não, diga que não. Então é isso, galera. Um beijo, façam as paradinhas lá que eu pedi para vocês, tá? Eu que agradeço, Zuno, você é um anjo, tá? Muito gentil. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem na paz. Olha só, eu quero que vocês resolvam as questões das duas, sobretudo da 2, para depois a gente fazer da 3, tá? Meninos, para que a gente no decorrer da semana possa discutir, beleza? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um beijo gigante no coração. Saudade tá gigante, tá, moçada? Valeu! Fui!